Olá, meu nome é André Brasil, sou médico psiquiatra e esse vídeo será muito especial. Eu vou abordar tudo sobre transtorno afetivo bipolar ou transtorno do humor ou bipolaridade. Assista a vinheta e logo após a gente vai conversar sobre o nosso assunto de hoje. Pois é, eu sou um psiquiatra ligado a assuntos de psicoeducação e hoje vamos falar sobre transtorno do humor bipolar, o transtorno afetivo bipolar, como a gente conhece bem a bipolaridade. Então, 30 de março é o dia que temos para lembrar da luta de todos os pacientes que têm esse transtorno para celebrar a vida. Pois é. Ter transtorno do humor bipolar não é, em definitivo, uma sentença, não é um castigo, não é uma pena, não é algo que a pessoa deve colocar em si e dizer que eu não vou mais conseguir ter uma vida porque eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. Isso não é verdade. Eu vou falar aqui sobre dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do paciente. O segundo ponto de vista é o ponto de vista das famílias. E depois, para concluir, eu vou juntar esses dois mundos. O mundo do paciente e o mundo da família, seus relacionamentos. Fique no vídeo até o final. Quer me conhecer um pouquinho, já que você não me conhece, está vendo esse vídeo aqui em outro canal, quer conhecer um pouco do meu trabalho, meu link para o Instagram é esse aqui embaixo, @drandrebrasil. Eu tenho conteúdo sempre atualizado, faço lives sobre diversos assuntos ligados à saúde mental, qualidade de vida. Não deixe de seguir não, que é importante. Mas primeiro aqui vamos aos recados para os pacientes que têm suspeita ou diagnóstico confirmado de transtorno bipolar. Primeiro, não se assustem. Um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar pode começar seus sintomas ainda na infância. Existem relatos de alterações cíclicas de humor em crianças e também em adolescentes. Na fase adulta, ela se torna um pouco mais importante em termos de diagnóstico, porque, como o nome já diz, transtorno. Se é transtorno, modifica o comportamento da pessoa perante as suas atividades executivas, atividades acadêmicas, atividades sociais, matrimoniais, familiares, enfim, transtorna tudo. Mas apenas se você levar o transtorno à frente de você e não aceitar que existe essa variação de humor. André, explica melhor o que é o transtorno bipolar. Você não explicou. Porque transtorno bipolar ele tem diversas nuances. A gente tem critérios diagnósticos hoje estabelecidos pela DSM-5, que é o Manual de Estatística e Tratamento pela Associação Americana de Psiquiatria, DSM-5, e também pela CID-10. Estamos também quase chegando na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Os critérios diagnósticos, nós, médicos, seguimos através desses manuais, seja o CID, seja o DSM-5. Mas, basicamente, o transtorno bipolar é conhecido por variação importante do humor entre dois polos, por isso bipolar. Um dos polos é a depressão. Depressão é falta de energia, pensamentos negativos, pensamentos de ruína, ideias de morte, pensamentos suicidas e, infelizmente, também alguns casos de suicídio acontecem em pacientes com a depressão do espectro bipolar. Por um outro ponto de vista, existe o lado inverso de depressão. Vamos pensar, se a pessoa está muito triste, qual o contrário de estar muito triste? Está muito alegre, concorda? Esse é o que te chama de estado de euforia ou estado de mania. O paciente fica acelerado, pensando muito, tendo até pensamentos delirantes, achando que tem poderes, riquezas, fama, sexualidade exacerbada, que pode tudo, que nada pode acontecer com ele. Se sente numa alegria tão grande que ninguém pode dizer nada para a pessoa, que ela fica por muitas vezes irritada e não entende o que está acontecendo. Se ela diz, vou ganhar muito dinheiro ou sou muito rica, ela acredita piamente de que tem muito dinheiro e é muito rica. Mas não é defeito não, gente, isso faz parte do contexto diagnóstico e do comportamento do paciente com transtorno bipolar.
E também não quer dizer que o bipolar, necessariamente, ele precisa passar pelas duas fases, seja depressão ou seja mania. Tem pacientes que a gente dá o diagnóstico de transtorno bipolar apenas tendo episódios de depressão. É isso aí. Tem pacientes que chegam no consultório de um psiquiatra e trata a depressão de uma forma tradicional, que a gente chama de depressão maior ou depressão unipolar, e o paciente não responde à terapêutica clássica para a depressão, e a gente considera o paciente refratário, e aí enquadramos o paciente com o espectro do transtorno bipolar e tratamos eles com medicamentos que estabilizam o humor. E hoje estão muitos tratamentos recomendados, tratamentos bem efetivos, mas é importante que o médico conduza isso. Outra coisa importante, para vocês que têm um diagnóstico, que estão com suspeita de bipolaridade, não ouça a opinião de terceiros. Converse com pessoas qualificadas. Elas vão ajudar. Elas vão tirar os estigmas. Elas vão explicar tudo para que você tenha um tratamento adequado e você possa ter uma vida absolutamente normal, produtiva, conseguindo realizar suas tarefas, seus sonhos, suas mais importantes decisões possam ser tomadas a despeito de ter um diagnóstico de transtorno de humor bipolar. Há tratamento. Pergunta, vai ter cura? Será que um paciente bipolar tem cura? Eu não falo cura. Eu tenho no canal do YouTube que eu falo muito sobre isso. Curar na cabeça da população é dizer que nunca mais vou ter isso. Cura pra gente é se livrar do problema definitivo. Infelizmente não vou dizer que tem cura, mas vou dizer uma palavra boa. Tem remissão. Remissão é não ter sintoma. Eu uso óculos. Como vocês também, muitos de vocês utilizam óculos. A gente vai chegar no oftalmologista e vai dizer, doutor, eu vou ficar curado do óculos quando? A gente não pergunta isso a eles, né? A gente sabe que precisa do óculos. Assim como o paciente com transtorno do humor bipolar, ele precisa usar medicação, precisa fazer psicoterapia, precisa ser acompanhado de uma forma muito próxima do profissional. Porque ele vai saber o que fazer nas diversas nuances do tratamento. Numa fase, por exemplo, de mania, é óbvio que o paciente não vai utilizar antidepressivo para não piorar. Numa fase de depressão, ele não vai usar medicamentos para reduzir o humor, ele vai usar medicamentos para melhorar o humor. Então, é uma patologia que precisa de acompanhamento muito próximo, muito cuidadoso, muito criterioso por parte do médico, por parte do psicoterapeuta também que acompanha, mas é fundamental o paciente fazer uso de adequadas medicações. E hoje, acredita, existem medicações muito precisas, muito confortáveis que podem ser utilizadas. André, eu fui no médico, ele me passou um remédio que eu fiquei péssima. Conversa com o médico, se você de repente não estabeleceu um bom vínculo com aquele profissional, busque um outro profissional. O mais importante é você se sentir bem. É você conseguir superar e manter seu humor estável, porque o grande desafio do transtorno bipolar é você manter o equilíbrio, não ficar deprimido e não ficar muito eufórico, manter dentro de um patamar de controle, manter essa gangorra entre dois espectros de humor muito diferenciados, manter eles em um nível de conforto. Pegou o recado? Não tenha vergonha, principalmente admita o problema, que a gente vai falar agora na segunda parte de família. Você que tem um diagnóstico de transtorno de humor bipolar ou está suspeitando que tenha, não esconda. Não tem por que esconder. Não é vergonha. Não é falha de caráter. Não é falha de Deus. Não é castigo. Nada a ver. E agora falar para as famílias que têm pacientes que estão com transtorno bipolar. É o que eu acabei de dizer, gente. Não é castigo. Não é culpa de vocês. Ninguém é capaz de transformar o outro em um paciente bipolar, seja colega de trabalho, seja escola, seja família, relacionamento, ninguém leva o outro a ter transtorno bipolar. Assim como, por exemplo, um diabético. Ninguém fica diabético simplesmente porque come açúcar. Tem gente que come açúcar a vida inteira e não é diabético. Tem pessoas que não comem nada de açúcar e ficam diabéticos. Isso é uma questão genética, está lá no sangue. Não precisa de fatores externos, porém, se você é familiar, se você é marido, se você é esposa de um paciente ou de uma paciente com transtorno bipolar, você pode piorar o caso do sujeito. Se você julgar, se você cobrar,
se você maltratar, se você não oferecer apoio, se você não acolher, se você não trouxer a pessoa com carinho para junto de você, a pessoa nunca vai se recuperar, nunca vai ficar bem consigo própria, porque não vai ser aceita. E o primeiro lugar de aceitação é dentro de casa, é numa família, é com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o companheiro, com a companheira, com um colega de trabalho. O importante é você se abrir e conversar com pessoas com quem você confie. Isso é importante. Eu falo para poder contar que você é bipolar, mas não é claro para poder botar uma placa no seu pescoço e dizer que você é bipolar. Óbvio que não. Mas converse com pessoas que podem te ajudar. Filtre a informação. Você, paciente, e você, família, tem a obrigação de acolher, tem a obrigação de chegar para a pessoa e carinhosamente, cautelosamente dizer: fulano, fulana, estou te percebendo mais depressivo, isolado, numa cama, triste. Ou, fulano, você está muito exagerado, você está muito acelerado. Será que você está percebendo isso? Você está percebendo que você está errando um pouquinho na quantidade de humor? Será que você não está colocando muito humor? Você está muito irritado? Será que não é momento de buscar ajuda para poder corrigir esse problema, para corrigir esse humor? E você, paciente, aceite. Nós que estamos fora, a gente consegue observar e consegue tratar e consegue acolher, consegue resolver o problema. Não é bicho de 7 cabeças você procurar um médico psiquiatra. Não é. Não é na igreja que você vai conseguir a cura do bipolar. Não é. Você vai conseguir apoio. A família não vai te curar, a família vai te dar apoio. Você é o principal responsável por sua saúde. Ninguém vai te dar saúde se você não buscar a sua saúde, não buscar o seu equilíbrio, buscar se equilibrar. Às vezes é difícil. André, é difícil sair desse quadro. Meu Deus, tem um dia que eu estou de um jeito, outro dia eu estou de outro. Às vezes no mesmo dia eu acordo alegre e vou dormir triste, ou eu acordo triste e vou dormir alegre. O que está acontecendo na minha cabeça? Vai ao psiquiatra, converse, veja o seu ciclo de humor, retire possibilidades de coisas que piorem este comportamento. E eu sempre advirto: o uso de substâncias ilícitas, cocaína, maconha, álcool, são muito comuns em pacientes bipolares, porque eles querem achar uma solução para estabilizar essa agonia que é variar de mais humor, utilizando substâncias que não vão ajudar. Pelo contrário, pioram. Cocaína piora, maconha piora, álcool piora. Ah, eu me meti num relacionamento abusivo. Relacionamentos abusivos são todos eles muito maus. Então fuja dessas histórias de pacientes, de pessoas que dizem que vão te ajudar e de fato te colocam para baixo, te agridem. Não vai fazer bem para você. Não vai ajudar em nada. Seja forte. Seja consciente. E tenha aceitação. E principalmente, uma coisa que eu vejo muito aqui no consultório: os pacientes que suspendem medicações quando eles entendem por si que eles estão bem. Principalmente na fase de euforia. Ah, eu tô ótimo, vou tomar remédio para quê? Um médico? Ah, aquele médico é um idiota. Ele não sabe o que está fazendo. Não faça isso. Não faça. Um bom médico quer o melhor para o paciente. Um bom médico quer ajudar você. Nada de tirar medicação sem consentimento do médico. Não faça isso. Não faça nunca. Porque aí depois você pode estar em outra crise. Pode ser pior do que a primeira. Quando a gente suspende medicamento e volta a tomar medicação, a gente demora um tempo para poder conseguir estabilizar a coisa. O que eu peço a vocês, famílias, o que eu peço a vocês, pacientes, é que se acolham mutuamente. Você, paciente, peça ajuda da sua família para pessoas que realmente podem te ajudar. Você, família, acolha seu ente querido com transtorno do humor bipolar. Eles podem ficar bem com sua ajuda. Não há culpa. Não há julgamento, há acolhimento. A palavra mágica é essa. Aos meus pacientes queridos que eu trato, eu sempre tenho uma palavra de carinho, de conforto, dizer que tudo nessa vida passa. Nenhum sofrimento fica para sempre, nada. Se você souber se equilibrar, se manter bem, você vai conseguir excelentes progressos. Se você se sabotar, se boicotar,
fingir que não existe o problema e colocar debaixo do tapete, aí eu te digo, não vai dar certo não. Se você não aceitar o problema, não vai ajudar. E você, familiar, tem um papel importante na conscientização dos pacientes. E vocês, maridos, vocês, esposas, não é bicho de sete cabeças não. Acolha. São pessoas maravilhosas, são todas, não tem uma doença do caráter. O bipolar não é mau caráter, o bipolar não é um psicopata, não é um louco, não, é uma pessoa que precisa de ajuda para equilibrar o seu humor. A gente passa por isso, só que no bipolar tem um transtorno. Sai um pouquinho da quantidade, porque todos nós variamos de humor, todos nós. Tem dia que a gente amanhece bem, tem dia que a gente não amanhece tão bem, não quer dizer que isso seja bipolaridade. Mas o paciente que tem transtorno muda a qualidade da sua vida, muda a qualidade dos seus entendimentos, da sua sociabilização. Mas a palavra mágica desse vídeo é acolhimento. Resolvi falar bem próximo de vocês. Resolvi falar quase no olho de vocês, dizendo: se amem. Tenham orgulho de estarem nesse estado que vocês estão hoje, ouvindo esse vídeo, entendendo que se não tiver acolhimento, não vai ter um bom tratamento. E não tenha vergonha não, encare de frente, porque eu sei que você consegue. Tanta gente na história que tinha transtorno bipolar e venceu na vida, muita gente, tanta gente, você não tem ideia de quantas pessoas criativas fizeram grandes obras, grandes progressos, grandes invenções dentro e padecendo de transtorno bipolar. E deixaram um legado até hoje de pessoas maravilhosas que mostraram criatividade, porque sim, o bipolar tem um problema, eles são muito criativos. E aproveita essa criatividade ao seu benefício, com o seu propósito. Precisarem de mim, precisarem dos meus conselhos, sempre coloco à disposição. O que eu quero é ajudar. E o que eu quero é que a partir de hoje, vocês, cada um que está assistindo esse vídeo, que puder compartilhar, puder levar essa mensagem de apoio às famílias, levar essa mensagem de apoio aos pacientes, em rede de apoio, façam o quanto antes. Vamos tirar de uma vez por todas os estigmas relacionados aos transtornos do humor. Vocês prometem isso? Vamos ter essa corrente? Porque se a gente se juntar, a gente consegue mudar o jogo. Espero que tenham aproveitado o vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês e fiquem todos muito bem. Um grande beijo aqui do seu amigo André Brasil, psiquiatra, de Salvador para o mundo. Obrigado, turma.